Mauro Alves da Silva, do Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública, uma das entidades que apoia e patrocina o Fórum Municipal de Educação da cidade de São Paulo, que existe há 20 anos e não tem nada a ver com esse Fórum Chapa Branca, que foi criado ad hoc para fazer uma conferência municipal e vem uma ordem lá de Brasília. Entrando no tema específico, primeiro eu queria cumprimentar o vereador Gilson Barreto por ter feito essas audiências temáticas, que é isso que está faltando em vários projetos que andam pela casa. Cumprimentar o vereador Reis da Comissão de Educação, o vereador Mário Covas teve a iniciativa de ouvir a comunidade para melhorar a sua relatoria, e o vereador Santos, que agora não está presente. Vamos lembrar o seguinte: o Plano Municipal de Educação era para ser feito desde a lei orgânica do município de São Paulo. Na verdade, a Comissão de Educação, em 1999, ela chegou a fazer várias reuniões públicas, inclusive, sob a presença da vereadora Ana Maria Quadros, e chegou até a elaborar um projeto de lei que depois foi arquivado por falta de iniciativa legítima, porque tem que vir do Executivo. O Executivo não mandava, a Comissão de Educação fez, aí arquivou. Então, nesse documento que a gente distribuiu aí, a gente está sugerindo ao vereador Mário Covas Neto que ele faça uma avaliação daquele de 1999, porque se vocês puderem verificar, lá existia o controle do plano, inclusive institucionalizando um Fórum Municipal de Educação, pais, alunos, funcionários e professores, sem a interferência do governante de plantão. Inclusive os fóruns regionais para fazer o acompanhamento, porque a cidade de São Paulo tem uma característica muito peculiar. Por exemplo, tem pessoal a 50 quilômetros daqui quase, Parelheiros, tem o pessoal em Guaianazes. Como é que o pessoal vai conseguir acompanhar? Ainda bem, viu, vereadores, que está sendo transmitido via internet. Inclusive, fica uma sugestão do pessoal também passar, a possibilidade deles passarem sugestões durante a audiência pública e serem incorporados, pelo menos avaliados pelos vereadores. É o caso que decide. Então, a outra coisa que eu queria colocar aqui, eu não vim aqui para discutir a valorização do magistério, eu esperava ouvir alguns professores, mas o movimento de Olho na Escola Pública já tem feito uma discussão. Nos países civilizados existe uma avaliação a cada 3 anos dos professores, não é necessariamente uma provinha, mas é uma avaliação, e o professor que não passa nessa avaliação, ele vai para um curso de capacitação. Se mesmo assim ele não atender a expectativa do sistema de ensino, ele é excluído do sistema. Então, isso é só para o pessoal já ficar avaliando essa questão. Outra coisa importante, a gente está falando de gestão. O que a gente tem colocado aqui, veio um pessoal falar do GT Educação. O que é esse GT Educação? O governo municipal chamou algumas entidades via edital, via diário oficial, para discutir a elaboração de um plano de educação no gabinete do secretário. As entidades que compõem o Fórum Municipal de Educação entenderam que o espaço legítimo era a Comissão de Educação, porque aqui era público, plural, para a gente não ficar amarrado a uma proposta do Executivo. Tanto isso é verdade que o que foi discutido publicamente não consta do plano. E um detalhe que também, só para ficar uma crítica também a essas conferências, é muito importante reparar um detalhe. Muitas conferências são decididas no voto de crachá, mas é assim, 10% é pais e alunos, 90% é corporação. Aí entra a discussão que aconteceu em 2010, a favor ou contra a eleição para diretor de escola, como se isso fosse gestão democrática. Aí levanta os crachás, os professores, em maioria, votam contra, porque o sindicato de professores é o sindicato de gestores. No caso, por exemplo, da educação conveniada, também houve uma votação nesse mesmo modelo, a maioria era de funcionários públicos, sindicalizados, votaram contra os convênios. Então é muito importante prestar atenção, não só do que veio das conferências, mas quem foram os autores da proposta. Inclusive no item 8, que está na nossa lista, a gente quer que garanta nessas conferências, nesses encontros, desculpa, da onde que veio a proposta, viu, vereador Gilson? Porque é muito importante, às vezes o pai quer fiscalizar o trabalho do professor. Só que se você coloca em votação, 90% dos professores não querem votar. E por último, finalizando, só para lembrar, aqui não foi tocada a campainha, o companheiro está preocupado aí, acho que a presidência ainda continua na... Não, eu estou seguindo a orientação do vereador Gilson Barreto para deixar a senhoria falar. Muito obrigado.
Aqui, deixa eu lembrar uma coisa, vereador, a gente está falando dessa gestão democrática, mas existe um Conselho Municipal de Educação que não é democrático. Ele é indicado, sabe-se lá Deus como. Inclusive, em 99 havia uma proposta de democratização. Se vocês prestarem atenção, o presidente do Conselho Municipal de Educação, que tinha a obrigação de fazer uma proposta de plano de educação junto com o governo, ele está lá desde o século passado. E até hoje não tem plano municipal de educação. Tá? Por último, também, aí no tema, só para finalizar, vereador Gilson, no tema da administração pública especificamente, existe um dispositivo lá que fala nesse plano que o município tem que garantir o ensino médio conjuntamente com o ensino técnico. Aí volta aquela responsabilidade constitucional. Se a prioridade é o ensino municipal fundamental e educação infantil, só podendo atender outras áreas do ensino, depois de atender toda a demanda, é incabível o município atender o ensino médio com uma defasagem aí de 200 mil vagas em creche, se for apurar a real, pode chegar a 500 mil. E convidando a dois pontos últimos, proposta do Fórum Municipal de Educação nesse ano é o dia da eleição do Conselho de Escola, uma campanha, todo começo de ano, para ter uma eleição democrática do Conselho de Escola, e uma campanha contra a aula vaga, porque é muito comum também, vereador Mário Covas, falta de professores, e aí tem a aula vaga. Aí no final do ano, completa-se só 75% das aulas, e o aluno que foi prejudicado, ele passa de ano porque cumpriu a carga mínima, mas ele tinha direito a 800 aulas. E estou convidando o pessoal no dia 8 de junho, para a gente discutir aqui na Câmara Municipal, das 14 às 17 horas, debate educação infantil, creches e convênios, até para se contrapor a essa corporação que quer acabar com os convênios. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor.